você se assente. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Você foi escolhido de uma forma especial para estar aqui. Você talvez seja um parente, um convidado, mas eu gostaria de dizer que eles também convidaram alguém muito especial para que fizesse presente nesse casamento, que é a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então eu quero começar orando, glorificando aquele que é digno de toda glória, toda honra, todo poder. Amém? Diante da sua fé, feche seus olhos, invoque o nome do Senhor nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, Senhor é um Deus de graça, de vida e de poder. Senhor, o Senhor é bem-vindo nessa cerimônia, nessa aliança que é estabelecida diante de Ti, Pai. Pai, nós invocamos o Teu nome, declaramos a Tua vida, o Teu poder sobre essa união, sobre essa aliança, Pai, nessa tarde. Nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome e declaramos que o Senhor é digno e toda a liberdade do Senhor nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém! Aleluia. Você pode sentar. Eu prometo para você que eu não vou falar mais do que 2h30. Estou brincando, é uma brincadeira. Mas eu queria começar. Vocês podem ficar mais perto, pode chegar mais perto. Amém? Eu quero começar contando uma história. A história de um homem que buscava uma mulher perfeita. E ela pode ser recíproca também de uma mulher que estava buscando um homem perfeito. E conta-se que esse jovem era muito sonhador e que ele partiu pelo mundo em busca de uma mulher perfeita. E ele sonhava com alguém que fosse belo como o luar, sábio como um ancião e doce como uma criança, forte como uma rocha e suave como uma brisa. Ele procurou em todos os locais, em cidades pequenas, grandes. Ele procurou em salões, ele procurou em igrejas, ele procurou em encontros, ele orou. E ele conheceu muitas mulheres, muito bonitas e muito boas. Mas ele sempre encontrava um defeito. Ela é linda, mas ela não lê os mesmos livros que eu leio. Sabe, ela é espiritual, mas ela não entende o meu humor. Ela é divertida, mas ela não fala a minha linguagem de amor. E assim ele seguiu descartando, comparando, esperando e caminhando por todos os lados. E assim, até que um dia, já com os cabelos já meio grisalhos e o olhar já mais sereno, ele conheceu a mulher perfeita. Ela era tudo o que ele esperava. E mais, ela era graciosa, ela era forte, ela era bela, ela era cheia de fé e cheia de verdade. E o seu coração se alegrou. Com emoção ele se aproximou e disse: esperei a vida inteira por alguém como você. Finalmente eu encontrei a mulher perfeita. Ela olhou com ternura, sorriu com sabedoria e respondeu para ele: eu esperei a vida inteira por alguém como você, mas agora eu percebo, você passou tanto tempo buscando a perfeição, que se esqueceu de ser alguém capaz de amar de verdade. Você procurou uma mulher perfeita, mas ainda não se tornou um homem pronto para amar com imperfeição. E ela partiu. Moral da história: o verdadeiro amor não nasce da perfeição, mas da entrega. Ele não é feito de exigências, mas de graça, paciência, decisão diária. Amém? Amém. É uma decisão. Vocês estão começando o início de uma caminhada. E eu quero compartilhar algo muito rápido com vocês. E o texto que o Senhor falou no meu coração é o texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 9 até o verso 12, que diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho.
Porque se cair um, levantará o outro companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas um só, como se aquietará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Amém? Sabe, Júlia, Vinícius, chegou o grande dia, né? E é um momento ímpar, especial. E hoje é o dia de vocês consagrarem uma aliança sagrada diante do Senhor. E o casamento não é apenas a união de 2 corpos ou de 2 sonhos, mas é uma união de propósitos e uma união de destinos. Ninguém casa pensando em se separar. E o que nós realizamos aqui é uma aliança que define que até a morte os separe. Onde Deus quer direcionar e estabelecida diante da presença da pessoa dele. Então, antes de Deus formar todas as coisas, antes de Deus fazer nações, antes de Deus levantar profetas, antes de Deus realizar muitas coisas, a primeira coisa que ele fez foi o primeiro casamento ali no jardim do Éden. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, mas ele também diz: façamos uma adjutora idônea para ele. E ali Deus realizou a primeira aliança, o primeiro casamento. Então é algo tão profundo que quando Jesus esteve na terra, primeiro sinal, primeiro milagre que ele realizou foi um casamento. Por isso a importância de um casamento. Muitas pessoas não querem mais compromisso, muitas pessoas não entendem o valor de um casamento. E eu quero também dizer que, da mesma forma que começou, no meio, também aconteceu com Jesus Cristo e vai terminar dessa forma. A palavra de Deus diz que Jesus, o noivo, ele vai voltar para casar e para buscar a sua noiva, que é a igreja. E vai acontecer a bodas do Cordeiro. Então o símbolo que vocês estão fazendo aqui hoje é o noivo e a noiva, Cristo e a sua noiva se juntando. E é um símbolo de uma aliança perfeita diante do Senhor, diante de Deus. Então eu quero dizer que diante de Deus e de cada uma dessas testemunhas que estão aqui, cada uma dessas pessoas escolhidas a dedo, vocês não apenas dizem sim um ao outro, mas vocês dizem sim a uma missão que está começando, de amar, de cuidar um do outro, de crescerem juntos e de perseverarem, como Cristo ama a igreja, e Ele não abandonou a igreja, Ele vai vir buscar a igreja, mesmo que ela seja imperfeita. Por quê? Porque Ele ama, e isso é o amor, e o amor vai muito além disso. Então eu quero dizer para vocês que um casamento é uma parceria de propósito. Como nós lemos nesse texto de Eclesiastes, diz que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Deus não une pessoas por conta de um acaso. Nós não vivemos por sorte ou por acaso. Sabe? Ele une por propósito. Então, Vinícius, Deus te deu a Júlia como uma amiga. Deus te deu a Júlia como uma intercessora, como uma companheira para o seu chamado e para aquilo que Ele tem estabelecido na sua vida. E da mesma forma, Júlia, Deus te deu Vinícius como seu protetor, sabe, como o sacerdote do seu lar, como um líder servo diante daquilo que Deus tem como propósito para a vida de vocês. E juntos vocês vão alcançar muito mais. Vocês irão muito mais longe. Vocês construirão muito mais. Porque, como diz aqui, é melhor a paga de 2 do que 1. Sabe? E vocês frutificarão, mas não frutificarão sozinhos. Nós já declaramos e profetizamos que haverão filhos dentro desse casamento. Amém? Nós já profetizamos que haverá multiplicação desse casamento. Amém? Alguém concorda com isso? Amém? Sim.
Amém? Enche a aljava. A Bíblia diz que nós precisamos encher a aljava. A aljava é onde se carregam as flechas. Mas tudo isso precisa ser nutrido pelo amor. Amém. E o amor não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu já atendi milhares de casais que falaram: o amor acabou. Mas deixa eu falar algo. O amor é uma escolha e uma decisão. Quando você entende que é dessa forma, eu falo para as pessoas: então decida, volte a amar, decida reinvestir, decida entrar com propósito. Sabe? E não é por qualquer amor que a gente anda e que vocês vão andar, mas é pelo amor descrito de 1 Coríntios 13, que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Esse amor às vezes não está pronto, mas ele é construído. E às vezes nós não conseguimos construir ele sozinhos. Nós precisamos da capacitação da graça de Deus. Nós precisamos da manifestação do Senhor, de um esforço. E quando? Todos os dias. Todos os dias, em cada manhã, em cada circunstância. Sabe, o casamento também é um lugar de apoio mútuo. Sabe, eu não estou falando aqui só para vocês, porque tem alguns casados aqui. E alguns que ainda vão casar. Amém? Amém? Então, vai haver um momento que talvez o Vinícius possa cair e não estar tão bem, Júlia. E vice-versa. Você pode não estar tão bem, o Vinícius está bem, mas como diz Eclesiastes 4:10, diz: se cair um levantará o companheiro. Agora são vocês dois. Há uma cumplicidade ao andar juntos, nos momentos bons e nos momentos ruins, em todas as circunstâncias, sabe? Todos, em algum momento, eles têm, às vezes, uma caída e um momento mais para baixo. A grande diferença é ter alguém que está ao seu lado para te levantar, alguém que está ao seu lado para te apoiar e simplesmente te trazer para cima diante das circunstâncias. Sabe, o casamento é essa aliança, onde você pode olhar um para o outro e dizer: você não vai passar por isso sozinho. Não vai. Amém? Amém? Eu sou casado há 25 anos, eu já estou junto com a minha esposa há 30 anos. Né? Não parece, eu sei, tem um cara de novo, ela mais ainda. Mas, todo dia é um tempo onde algumas coisas foram estabelecidas e iremos andar sozinhos. Sabe, em 1 Coríntios 13:7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nos dias da fraqueza, nos dias de ansiedade, nos dias de tristeza, o outro vai ser coluna. A Júlia vai ser coluna para você. E você vai ser coluna do Vinícius. E Deus estabeleceu ele como seu cabeça. E você como a coluna. A coluna sustenta. É um papel importantíssimo. E você como cabeça daquilo que Deus direcionou. Amém? Amém. E o ponto também que eu quero falar é que o casamento é aquecido pela presença. Pela presença. A palavra diz em Eclesiastes 4:11 que se dois dormirem juntos, se aquentarão, ou seja, ficarão quentes. O frio às vezes pode ser intenso, e ainda mais aqui em Berlim. E aqui eu não estou falando apenas do frio físico, eu estou falando de momentos às vezes que a frieza pode bater no emocional e a circunstância diante do espiritual. Mas é aí, é que a palavra nos mostra que o casamento é mais que parceria, ele é uma presença constante, é intimidade, é acolhimento, sabe? Então aqueçam um ao outro com palavras de vida, porque palavras aquecem ou palavras esfriam, e nós precisamos ter clareza nas palavras e aquilo que nós falamos. Aqueçam com orações, com voz baixa,
com abraços demorados, com a sua escuta e os seus ouvidos abertos e atentos. Aqui, mesmo no meio do jogo do Corinthians, e eu estou assim impressionado, irmãos, hoje, porque um corintiano legítimo vestido verde. Assim, glória a Deus que ele está aqui na Alemanha. É só para quebrar o protocolo. Mas o mais importante que eu quero para finalizar, Vini e Júlia, íntimo, né? Vini e Julinha. Eclesiastes 4,12 diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E vocês são duas partes dessa aliança e desse laço. Mas há uma terceira parte que precisa estar entre vocês, que é Cristo Jesus, que é a pessoa do Senhor Jesus. Sem Ele o cordão é frágil. Com Ele o cordão é inquebrável. Amém. Não se quebra. Não há nada que possa quebrar a aliança que temos com Cristo Jesus. Amém. Com Cristo o perdão é possível, a reconciliação é certa e a jornada é sustentada. Então vão ter momentos, desculpe eu falar para você que o Vini vai pisar na bola com você, Júlio. E eu quero dizer que vai acontecer também. Quem é casado sabe do que eu estou falando e das circunstâncias que a gente passa. Mas há uma escolha todos os dias, talvez diante da circunstância de amar, de perdoar. Com Cristo o perdão é possível e a reconciliação é certa. E a palavra em Coríntios 13 diz: pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Nós não podemos construir nada nas nossas vidas se não for pelo amor. Porque o que não for construído através do amor não tem sustentação. Então hoje não é apenas um sim, é o início de uma jornada de 2 corações e um só propósito, como eu falei, uma decisão diária de amar com paciência, com verdade, com perdão. Amém? Amém. E tudo isso é sustentado pela presença do Espírito Santo e firmado com a rocha em Cristo. Se vocês mantiverem Jesus como essa terceira corda, essa terceira dobra, se vocês orarem, buscarem ao Senhor, tiverem tempo diante do Senhor, vocês podem ter certeza, o casamento de vocês vão avançar, crescer, estabelecer tudo que Deus tem para a vida de vocês. E nada vai faltar. Nada vai faltar. Não vai faltar provisão financeira, não vai faltar provisão emocional, não vai faltar provisão espiritual. As portas vão estar abertas, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Eu creio nisso. E assim é a vida de quem entrega o seu coração e a sua vida diante do Senhor. Amém? Tudo que vocês construírem juntos vai resistir, mesmo que possa haver tempestades. A gente sabe que os frutos de um inverno, ou melhor, os frutos que virão depois de um inverno tenebroso, eles vão ser muito mais doces do que de um inverno qualquer. Então às vezes as pessoas vendem uma ilusão de que a vida não é tão tranquila e fácil, mas a diferença é você ter Cristo, é você ter o Senhor, é você ter esse cordão de 3 dobras que sustenta todas as coisas. Amém. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. E eu sei que vocês vão ser muito abençoados. E eu quero agora chamar o pai do noivo também, pastor Luciano e pastora Bárbara, para estarem aqui. E eles vão dar continuidade à celebração. Só um minutinho. Nós temos algo para fazer antes que vocês tenham a palavra.
a gente quis fazer uma homenagem para as pessoas que são, se eles foram amadas pela nossa vida, se eles foram pessoas que tiveram presentes, né? Que representam tudo e que foram a nossa primeira referência de casamento, de casal, que são os nossos pais. E uma união tão bonita, de lugares tão distantes, né? Mas representados tão realmente com tanto amor. Então, queria convidar os pais. Nós iremos colocar esse pozinho aqui, representando as famílias e se juntando também a nossa, que estamos começando agora. A gente só tem a agradecer e isso representa que ambas as famílias também estão junto da nossa nova família, guardando e eu tenho certeza que também orando por nós, não importa onde a gente esteja, vocês vão estar sempre unidos. Também como símbolo, vocês vão receber também nosso pastorinho pode trazer que essa união de cores, de família juntas, representando para vocês. E esse aqui vai ficar com a gente. Bom, gente, prometo que eu não vou dar aula, entendeu? Mas vou quebrar protocolos, senão não seria eu, né? Tentar também não chorar. Queria falar que há 29 anos atrás, eu trabalhava numa agência de turismo e de manhã cedo eu fui fazer um exame, porque eu desconfiei que eu estava grávida. Naquele tempo, não tinha resultado pela internet. E a gente fica muito ansioso, né? Muito ansiosa. Quem é mãe aqui sabe, né? E eu, no final da tarde, pedi para um outro boy da agência se ele podia ir lá na clínica buscar para mim o resultado, ver, né? Ele falou, eu vou. E eu recebi um envelope. E antes de abrir esse envelope, eu fiz 2 orações. A primeira e a segunda foram orações muito importantes, e vocês vão entender o porquê. A primeira eu falei, Senhor, seja homem ou seja mulher, eu quero que seja alto. E é verdade, né? Vocês viram aqui, né? O Vinícius, ele me superou na altura, superou o pai, né? Porque eu não queria aquela coisa de mãe protetora já, né? Não queria que passasse na adolescência a coisa que é da minha altura, da nossa altura, né, Júlia? Passa. Então, mãe é mãe, a gente sempre ora e dá certo, né? Mas a segunda oração foi a mais importante, foi e falei, Senhor,
seja homem ou seja mulher, eu quero que seja temente a Ti. Amém. Foi essa a oração que eu fiz. E é claro que a gente depois celebrou, eu estava sozinha na agência, depois fui para casa, tudo. E aí eu fui fazer o primeiro ultrassom. E no dia do primeiro ultrassom, que a gente queria muito saber se era homem ou era mulher, o Luciano lá em Cuiabá, né, ele foi na frente para fazer as fichas, tudo, e eu tinha uma escadaria na frente do hospital, onde a gente ia fazer o exame, e eu subi a primeira escada, a hora que eu subi a segunda escada, eu ouvi uma voz muito clara, falando para mim, é homem. Eu olhei e achei que era alguém falando comigo, que o Luciano tinha voltado, e subi, não tinha ninguém perto de mim. E aí eu subi a segunda escada, né? E essa voz muito forte falou de novo, o seu filho é um homem. E eu já sabia, quando eu fui fazer o ultrassom, que era um menino, né? O meu menino. Então, filho, você é homem, um homem de Deus. Você é o maior presente, maior tesouro, a maior recompensa da minha vida, como mulher, como mãe. E eu quero te dizer, Vinícius, que em nome de Jesus Cristo eu te libero agora para ser um homem casado. Né? Esse homem temente a Deus, com um coração que Deus colocou em você, que é um coração amável, ensinável, né? Um coração que ama a Jesus em primeiro lugar, mas principalmente aonde você chega, as pessoas são contagiadas pelo amor, pela criatividade, pela sua alegria, pelas suas brincadeiras, por tudo aquilo que você faz. E que esse presente que Deus me deu, que eu cuidei tanto, né, que um dia que entrou um policial lá no condomínio, eu corri para o quarto dele, que eu achei que ia ter tido, e deitei em cima dele. Só deu essa metade da cintura, não ia resolver nada disso. Tantas coisas que acontecem no dia a dia, de uma infância, de uma adolescência, de uma juventude, né? Que você seja esse grande homem que eu sei que você é. Também quero honrar o seu pai nisso, que Deus colocou do meu lado para que eu pudesse ter um filho como você. Então, meu filho, não esqueça os ensinamentos dos seus pais. Não esqueça o ensinamento do seu pai, que é um grande exemplo, que Deus colocou na sua vida, em todos os momentos, e que são ensinamentos de honra. Honre a Deus, honre o seu pastor, os seus líderes que estão aqui, onde você estiver, honre a sua descendência, porque a palavra de Deus diz que uma geração louvará a outra geração. E aqui nós estamos dando continuidade à geração do vovô, da vovó, dos seus bisavós, né, que sempre honraram e temeram a Deus. Então, que você honre a Deus, onde você esteja, com o seu comportamento, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, que a honra seja o princípio da sua vida, porque é diante de honra que Deus estabelece o propósito dele, e é isso que Deus tem feito para você. E Jujuba, Julinha, né? Eu quero te falar, Júlia, que você é um presente. Você é uma filha. Eu sempre tive muito de orar no travesseiro do Vinícius, orar na cabeça do Vinícius enquanto ele estava dormindo, desde que ele era criança, no quarto dele. Quantas vezes eu estava sozinha, eu pegava o travesseiro do Vinícius e orava, e falava, Senhor, cuida da mente do Vinícius, cuida daquilo que ele pensa, porque o Espírito Santo é aquele que cuida da nossa mente. E prepara, Senhor, uma filha para mim. E Deus me deu você. Então eu também quero te dizer, Júlia, que você é muito amada, que você é muito bem-vinda à nossa família. Declarar nesse dia que você é uma grande mulher de Deus, guerreira, perfeita, criativa, detalhista, e que você é uma filha para mim.
que vocês juntos vão cumprir um grande propósito de Deus, que é continuar honrando, temendo a Deus, e que no futuro, aquilo que Deus tem para vocês, os meus netos, as minhas netas, seja aquilo que for, que eles também vejam em vocês aquilo que o Vinícius e você também pôde ver, na nossa vida, pela misericórdia, pela graça de Deus, porque uma geração louvará a outra geração. Eu amo vocês e eu aprendi uma frase em alemão, há muito tempo, namorava com seu pai, Beijo no coração de vocês. Obrigada, gente. Bom, e centenas de casamentos? Centenas mesmo. Eu já casei filhos, filha de casal foi de casal. Então isso não é velhice, é longevidade ministerial. Graças a Deus por isso. Mas de todos os casamentos, com certeza esse é o mais, nem sei como me referir. Não sei. Porque a gratidão é imensa mesmo. A gente já orava antes do Vinícius nascer, que Deus desse uma esposa. E quando o Vinícius veio para a Alemanha, há uma configuração familiar que muda bastante, né? A gente começa o casamento com 2 e lá para frente fica 2 de novo. Fica meio diferente. E eu sabia que Deus poderia fazer o que fez. Um dia o Vinícius falou: estou conhecendo uma pessoa. Falei: é crente? Pergunta se era crente. Se não fosse, a gente já ia falar: não vai rolar. Tem que ser menina de Deus, mulher de Deus. E a Júlia veio conquistando, o coração da família de um jeito que eu não sou capaz de explicar. Só por ser como você é. Continue sendo como você é. Quando a Ju foi lá no Brasil com o Vinícius, lá na igreja, a gente foi fazer o culto de passagem de ano. Eu falei: tá ali minha nora, da Alemanha, um amigo muito especial, nosso pastor colega, que tem parentes alemães, foram no Vinícius e falou assim: se precisar de tradução, eu ajudo. Porque é difícil entender um rapaz sair de Curitiba, vir para Berlim e conhecer uma recifense. Mas a gente, falei, ela é recifense e ela fala em alemão com sotaque nordestino. Passado isso tudo, graças a Deus por chegar até aqui. Eu fiz uma pergunta, 3 perguntas para o Vinícius e deixei claro para ele que se as 3 perguntas a resposta fosse sim, ele poderia casar. Eu perguntei: essa é a mulher da sua vida? A resposta foi: você se vê ao lado dessa mulher por todos os dias da sua vida? Você ama essa mulher mais do que a qualquer pessoa? Isso não tem nada a ver com pai, com mãe, com nada, mas você ama essa mulher mais do que qualquer pessoa? Por isso ele disse: pode casar com ela. Da mesma forma, Ju, eu não vou fazer as 3 perguntas. Você poderia fazer? Posso fazer? Esse é o homem da sua vida. Você se enxerga ao lado dele por todos os dias da sua vida
piadas que ele conta. Torcendo por isso. Você o ama mais do que qualquer pessoa? Então, por essa palavra de vocês, nós vamos agora receber as alianças para fazer esse momento que é tão especial. Tantos dias olhando nas janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo eu percebendo como tentei não ver. Mas aqui a luz das estrelas, bem aqui vejo teu olhar. Sim, aqui consigo sentir, estou onde devo estar. Veja enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Veja enfim a luz brilhar, derramando e por luz, e amor de transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora vejo, é você, aleluia. Amor, chegou. Chegou o nosso grande dia. Aquele qual estávamos sonhando, planejando, lutando e realizando. O dia em que poderíamos finalmente falar ao mundo todo, em todas as línguas, você, minha esposa, e eu, seu esposo. Tudo debaixo das bênçãos dos nossos maravilhosos pais, nossos maravilhosos amigos, familiares e principalmente de Deus, que é o responsável por tudo isso que temos hoje. Foram dias intensos, né, amor? De muitas ideias, construção, risadas, preocupações, choros, mudanças, mas aqui chegamos ao nosso sonho. Eu lembro de um dia marcante, exatamente um ano atrás, numa quinta-feira. E quem me conhece sabe o quanto as quintas-feiras têm sido importantes e ressignificadas. Eu tive a última chance de ir para fora. E eu recebi um não. Eu chorei muito naquele dia, meu pai. Eu abracei o cesto de roupa que a gente tem hoje. E pedi, orando a Deus, por favor, Pai, não tire o que eu tenho hoje. E de tudo e todos que eu pensava e visualizava na minha mente, nas minhas orações e choros era você. Pois foi Deus que me presenteou com você. E em tão pouco tempo juntos, Deus mostrou detalhes que eu nem lembrava que eu pedia em uma mulher. Uma mulher fofa, lindíssima, carinhosa, nerdinha como eu, inteligente, batalhadora, com o coração mais lindo que já vi. Tem a risada mais gostosa do mundo. E falando em mundo, como meu pai disse, né? Quem diria que o Piá Curitiba, uma pessoa perguntei, negro de Recife, iriam tão longe para se encontrar. Na Alemanha, só Deus na causa dessa. Meu amor, prometo cuidar de você, sonhar com você,
respeitá-lo. Viver cada momento juntos, sejam eles tristes ou felizes, sejam em Spandau ou em qualquer outro lugar. Eu sei aonde eu quero estar, onde meu coração está agora, aqui e contigo. Obrigado por ser minha melhor amiga, minha confidente, meu amor. Temos uma sintonia incrível e você é muito especial. Você é como diz uma música de um grupo meio nada demais, meio sem graça. Você é a estrela que transforma coisas normais em extraordinárias. Que venha o nosso para sempre. I love you. Receba essa aliança como símbolo do meu compromisso contigo. Em amor, respeito e fidelidade. O meu é realmente curto. Meu amor, em você eu encontrei a melhor parte de mim. E a parte alta astral, a parte barulhenta, a parte positiva, a parte carinhosa, que cuida de mim e me faz me sentir completa. Como se eu pudesse enfrentar o mundo só com o jeito que você sorri pra mim e diz que tudo vai dar certo. Você é a resposta da oração. Eu sempre sonhei ter um marido que fosse mais do que só um marido. Alguém que fosse também o meu melhor amigo, o meu confidente, o companheiro para a vida toda. E Deus foi tão bom comigo que Ele me deu muito além disso. Ele me deu você. Alguém que eu possa conversar sobre tudo, que eu possa ser eu mesma em todos os momentos. Alguém que ama me mimar, que me faz rir todo santo dia, que é tão leve quanto eu. O homem que ora por nós, pela nossa família. Você chegou devagarinho, sutil como uma criança, pequena, dentro de uma loja de vidro, solta, né? Quebrando tudo. Meu amor, eu sou grata pela sua vida. Sou grata pela pessoa que você é. Sou grata pela família que Deus lhe deu. Cada sorriso, cada lágrima derramada, a partir de agora, são nossas lágrimas, são nossos sorrisos. Você é o homem da minha vida e com você eu quero dividir a minha história. Escrito pelo ChatGPT. Receba esta aliança como símbolo do meu compromisso contigo em amor, respeito e fidelidade. Quero convidar todos a ficarem em pé, para a gente orar. Antes de orar, eu quero fazer uma menção realmente de gratidão por todos vocês aqui que acolheram o Vinícius e a Júlia, os amigos que ajudaram tanto para isso acontecer. O pessoal que está no Brasil nos acompanhando, né?
Então, tchauzinho pessoal do Brasil ali, está nos acompanhando, parte da família que está acompanhando de longe. A família da Júlia aqui de Colbert. Estão aí. Gratidão por eles terem vindo. Faz parte da sua história. Muito, muito. Eu não posso deixar de reconhecer a coragem de uma menina de 19 anos sair do Recife para cá, sem falar o idioma, e ter a coragem de enfrentar as coisas, conseguir chegar na condição que chegou, e superar a pandemia, quando foi o momento, acho que um dos mais difíceis que você teve aqui. E quando a gente esteve em Recife, lá em janeiro, tendo a oportunidade de conhecer seus pais, figuraças, né? Cada um com o seu jeitinho, né? Seu pai falando, conversa com todo mundo. A gente estava visitando um lugar lá do nada. A gente perguntou se a gente podia entrar. Será que a gente pode entrar? Será que a gente pode entrar? Dali 3 minutos ele estava conversando com segurança já tinha feito amizade com segurança e tal. Eu falei, meu Deus, aí quebra o curitibano, né? Gratidão também a Deus por a gente poder hoje ter aqui representando a família, lá a nossa igreja, com a Vivi, com as meninas que estão aqui. Pastor, obrigado. Pastor, obrigado. Vocês foram fundamentais aqui. Muito obrigado. E aí só mais uma coisa que eu falava que não podia ser diferente, né? A gente lá em Recife, vamos comer ali, não sei o que, não sei o que. Ela, eu quando eu tinha tanto, eu trabalhei aqui, tem não sei o que aqui, fez as mas dessa menina é arretada mesmo. Essa é arretada. Minha última ponderação é que eu dei uma condição para o Vinícius também. A Raquel falou disso. Eu disse ao Vinícius, Deus só nos deu você e não nos deu uma filha. O dia que você casar, só pode ser com alguém que tenha condições de ser nossa filha. E tenha um coração de filha. Entendi. Vamos orar, estenda sua mão para cá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por o Senhor me dar essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, por esse momento. E eu quero nesse instante abençoar este homem, para que seja um marido segundo o coração do Senhor. Um marido abençoado, um marido que cumpra o papel que o Senhor deu a ele para com a sua esposa. Que é quando Cristo diz que tem que ser capaz de dar a sua vida pela sua esposa. Seja assim. Amém. Seja a tua bênção sobre a vida dessa mulher. Amém. Que seja uma esposa segundo o teu coração. Amém. Cumprindo a vocação que o Senhor tem para ela. Obrigado porque o Senhor não está unindo duas metades, mas está unindo dois inteiros. Amém. Senhor, e formando essa família. Eu quero abençoá-los, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Além da posição de pai, mas agora como pastor, Senhor, ministrar a bênção do Senhor sobre a vida deles e ministrar longevidade matrimonial. Amém. Para que a gente possa ver realmente todas as bênçãos que foram ministradas aqui se cumprindo a cada momento. Amém. Muito obrigado. Obrigado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vinícius e Júlia, como ministro do Evangelho, junto com meu colega pastor Ricardo, que fez esse momento com a pastora Vanessa.
eu os declaro casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqueles a quem o Senhor uniu, eu sei que vocês foram unidos pelo Senhor, o homem não vai separar. Amém. Agora você pode beijar sua mãe.